Chegamos à metade de temporada de Os Anéis de Poder. Será que eu me precipitei no primeiro vídeo e a série não é tudo isso? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cinealerta. Logo que Os Anéis de Poder chegou à Amazon Prime, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a série, falando sobre as polêmicas que ela levantou em relação a certos discursos que vêm sendo feitos por alguns fãs aí, internet afora, e aproveitei para elogiar bastante aqueles 2 primeiros episódios, porque a Amazon Prime liberou 2 episódios de uma vez. E até por isso eu não fiz o vídeo da metade da temporada quando ela chegou ao 4º episódio, que seria a forma lógica de fazer, uma vez que essa primeira temporada terá 8 episódios. Eu quis dar mais uma chance, assistir a mais um episódio, uma vez que, se ela liberou 2 episódios ao mesmo tempo, quando a gente fala de mais 2 simplesmente, fica ali uma sensação que está faltando algo, Especialmente porque os 2 primeiros episódios haviam sido dirigidos pelo J.A. Bayona, que fez um excelente trabalho de direção, tentando ali trazer todo um aspecto mais cinemático para a primeira temporada, até trazendo ali algumas características próprias dos filmes do Peter Jackson. E os episódios 3 e 4 haviam sido dirigidos pelo Wayne Yip, que volta para dirigir o 5º também. Então ele fez aí uma sequência de 3 episódios e no próximo, no 6º episódio, já vai mudar a direção. Então eu acho que também seria justo dar ao Wayne Yip a mesma chance do Bayona, de comentar todos os episódios que ele dirigiu, pelo menos nesse pequeno momento aí de 3. Ele volta depois no fim da temporada. E uma coisa que eu preciso destacar é que existe uma diferença brutal entre a direção do Bayona e a direção do Wayne Yip. E essa diferença se faz notar não é da melhor forma, não. Se o Bayona trazia elementos mais cinematográficos para a série, o Wayne Yip vai por outro caminho e traz vícios típicos de séries de TV mesmo. Isso é ruim? Isso é bom? Depende de como é utilizado. E da forma como o Wayne Yip utilizou, não é exatamente ruim, mas existe aí uma diferença realmente muito grande entre o tipo de direção que a série tem. Não que ele não tente trazer coisas interessantes, Tem até uma espécie de plano sequência, um longo take, em que a gente vê o personagem do Theo, fugindo ali dos orcs. Uma sequência até muito bem dirigida, que culmina até numa outra cena de ação dentro da floresta, até ali com uma pegada mais mágica, utilizando de momentos em câmera lenta, que funcionam bem e trazem um toque um pouquinho diferente da forma convencional como todos esses 3 episódios dirigidos pelo Wayne Yip acabam se apresentando. No 5º episódio mesmo, logo no comecinho, tem uma sequência também muito bem dirigida e que traz ali um elemento muito tolkiano, se é que essa palavra existe, em relação aos Pés Peludo, Tem canção, tem ali eles naquela jornada deles, que também é filmado de uma forma que remete muito àquelas cenas longas, mostrando planícies ali da Terra-média, cenas muito bonitas que trazem essa magia que realmente a gente relaciona ao Senhor dos Anéis. Mas se a direção do Yip segue tradicional na maior parte do tempo, o que realmente incomoda nesses 3 episódios, no 3, 4 e 5, é o roteiro. Como eu falei no primeiro vídeo, existe aqui um problema em Os Anéis de Poder, que é o fato deles não terem os direitos de utilizar o Silmarillion. E por isso precisam ficar criando histórias para preencher as lacunas deixadas entre o que existe ali nas anotações do próprio livro Senhor dos Anéis, nos apêndices e tudo mais. E o que incomoda um pouco nessa série, pelo menos na primeira temporada até agora, é o fato de que, a não ser a história que a gente já sabe onde vai levar, ou seja, a gente já sabe o que acontece com Isildur, a gente já sabe o que acontece com a Forja do Anel, a gente já sabe que o Sauron, de certa forma, vai voltar. Isso já está estabelecido no cânone de O Senhor dos Anéis, inclusive dos filmes. Você não precisa ter lido o livro para saber o que vai acontecer ali. Tirando isso, existe pouca coisa interessante sendo contada dessas coisas novas que estão sendo criadas para a série. E o pior, muitas dessas coisas novas chegam ao ponto de, às vezes, sequer fazer sentido. Quer um exemplo? Nesse 5º episódio, a gente tem a revelação de que o Rei dos Elfos, o Gil-galad, e o Celebrimbor sabiam de toda a questão ali, ou pelo menos tinham uma desconfiança de que os anões haviam descoberto o Mithril. Por isso, eles mandam o Elrond lá para negociar com os anões. O problema é que eles não mandam o Elrond para negociar com os anões. Essa ideia era do Elrond. Então isso tudo era um plano muito bem elaborado do Gil-galad, que era fazer o Celebrimbor fazer a proposta para o Elrond de construção de uma forja que a gente sabe que vai ser construída, para que o Elrond tivesse a ideia de chamar os anões para ajudá-lo.
correto? Correto. Mas, como eu falei, a forja ela vai ser feita de qualquer forma, porque vai ser através dela que serão forjados os anéis de poder do título. Mas, se os elfos acreditam que eles têm pouquíssimo tempo de vida na Terra-média, que o tempo deles está acabando, por que diabos fazer essa forja então? Sem sequer ter a confirmação de que o Mithril havia sido descoberto pelos anões. Não faz muito sentido, né? E colocar tudo isso em cima de um plano que só funcionaria caso o Elrond tivesse a ideia de chamar os anões. Ah, sim, mas como o Elrond é amigo dos anões, isso seria óbvio, ele obviamente iria ali pedir pela ajuda deles. É muito conveniente que tudo isso se desenrole da forma como o plano do Gil-galad previa. Outra coisa que não funciona é o núcleo de Númenor. A gente não tinha sido introduzido a Númenor nos 2 primeiros episódios, né? O local acaba aparecendo apenas no terceiro. Muito bonito, as estruturas ali, toda a construção, a direção de arte é muito boa, a não ser no figurino, né? O figurino realmente deixa a desejar e eu vi muita gente comparando com novela da Record, que eu acho uma comparação cruel, mas eu vejo certo sentido, assim como eu vejo sentido no que eles tentaram fazer com o figurino, de trazer ali uma inspiração realmente ao que a gente normalmente vê em até séries bíblicas mesmo, mas ao mesmo tempo em coisas que se passam na Grécia, né? Uma vez que temos ali um local que é uma ilha, tem toda a ideia de navegação, então eles buscam ali inspiração num visual que a gente está acostumado, principalmente em séries e filmes, de demonstração da antiguidade, para trazer aí Númenor, que nunca havia sido mostrada em live action, né? E talvez esse seja um dos grandes problemas. A série é muito boa em reproduzir os visuais mais ou menos da forma como a gente via nos filmes. Quando tem que introduzir algo novo, deixa um pouquinho a desejar. Mas não é só nisso que o núcleo de Númenor falha, porque toda a trama envolvendo o Isildur é extremamente desinteressante, parece ter saído de um episódio de Malhação. Como ele é adolescente e a irmã dele também está ali numa fase partindo da adolescência para a fase adulta, tem ali um romancezinho que vai do nada para lugar nenhum, e nesse 5º episódio eu acho que inclusive já encerrou com isso, ou seja, perdemos tempo, né, com essa questão toda. Eu acho que realmente é uma das partes mais problemáticas da série, porque demora a engrenar, e eu sei que isso até é um pouquinho da literatura do Tolkien, né? Eu até brinquei no Twitter, assim que eu terminei de assistir o 5º episódio, que se isso aqui fosse uma adaptação da trilogia do Anel, levando em conta que são 5 temporadas que a Amazon tem aí prevista, provavelmente teríamos uma adaptação de cada livro em 2 temporadas, né? Ou seja, esse 5º episódio, provavelmente a gente teria visto os hobbits saindo do condado, o que não significa que a história andaria, porque nessa toada, o 6º episódio terminaria com eles encontrando o Tom Bombadil. Ou seja, a narrativa do Tolkien é mais lenta mesmo, ela é mais voltada para diálogos, ela é mais voltada para a construção do mundo e pouco voltada para a urgência, mas em termos de urgência a série até que não faz feio, principalmente ali no núcleo do sul da Terra-média, que eu acho que é um dos mais interessantes, porque vai mostrar ali a criação de um dos cenários mais conhecidos da trilogia do Anel. Eu gosto dos personagens, eu gosto do elfo, eu gosto ali da relação que ele tem com a humana, eu acho que funciona bem, principalmente porque está criando uma situação ali que deve levar a uma grande batalha para encerrar essa temporada. Outra coisa que também funciona muito bem é o núcleo dos Pés Peludos. Muito pela simpatia de todo o elenco, mas também pelo mistério gerado pela aparição do Estranho, né, que a gente já havia comentado naquele primeiro vídeo. Quem é o Estranho? A série dá vários indícios de que ele pode ser um dos magos que a gente conhece do Senhor dos Anéis, mas também pode ser outra coisa. Se a série for pelo caminho mais óbvio, aí eu acho que realmente tem um problema sério. Ao mesmo tempo, se ela for pelo caminho de fazer uma revelação surpreendente de que ele é uma outra coisa, dependendo do que for essa revelação, pode soar também forçado. Então eles estão criando uma situação difícil de lidar por conta de tudo isso que é criado pela antecipação, pela expectativa. Criar muita expectativa em cima de algo e demorar para revelar o que é, pode ser um tiro no pé. Eu nem queria fazer essa rima, desculpem. Então, não é que eu não esteja gostando da primeira temporada, mas eu consigo ver aqui problemas que, se não forem corrigidos a curto prazo, a gente pode ter aí uma série
bem difícil. Toda a trama da Galadriel, por exemplo, parece que demora a engrenar, né? Mas é importante que seja construído todo aquele conflito para que ela finalmente consiga convencer Númenor a ajudar a Terra-média. E eu acho até que é um momento interessante, um momento que a série utiliza para fazer um comentário sobre preconceito, um comentário sobre xenofobia, um comentário sobre a forma como a humanidade às vezes parece tão pouco preocupada com o bem-estar dos seus vizinhos, né? Dos seus irmãos, dos seus próximos, dos seus iguais. Até porque Númenor não enxerga os humanos da Terra-média como iguais, o que demonstra ali uma sensação de superioridade perigosa, né? A gente sabe o que isso causa quando atinge uma certa parcela de uma comunidade. Então eu acho que a presença de Númenor, embora tenha seus problemas estéticos e os problemas com alguns personagens que até agora não disseram a que vieram, por mais que a gente saiba a que eles vieram, né? A gente sabe o que o Isildur representa em toda essa história, Númenor tem esse ponto aí que a série consegue justificar bem, que é mostrar os humanos como seres mesquinhos. Aliás, ela não faz isso só com os homens, não. Ela faz isso com outros personagens. O próprio Gil-galad, as ambições dele, por mais que até agora bem intencionadas, são ambições estranhas e que fazem ele exigir dos elfos algo moralmente bem questionável. E o Elrond está sentindo isso na pele, né? Dessa forma, eu acho que os Anéis de Poder tem, sim, continua tendo muito a oferecer, principalmente para quem gosta dessa jornada aí por um mundo medieval mágico, está realmente sendo mostrado de forma muito competente. Mas precisa se atentar a pontos de roteiro que precisam ser melhor trabalhados, precisam ser melhor desenvolvidos para não ficar tudo soando como algo rocambolesco demais, algo novelesco demais, em que em alguns momentos isso acontece aqui nesses 3 episódios, né, de meio de temporada. E eu tenho sim gostado de Os Anéis de Poder. Posso ter me precipitado com os elogios no primeiro vídeo? Talvez, mas até agora eu não acho que eu exagerei. Eu acho que a série sim representa um ponto muito importante para a forma como são adaptadas histórias de fantasia na televisão e que traz um cuidado muito grande com o visual, com a estética. Mas isso não é tudo. A gente está assistindo isso também para acompanhar uma boa história. Eu acho que é nessa reta final da primeira temporada a gente vai ver as coisas se unindo, as coisas convergindo para uma história mais coesa. Resta esperar se isso realmente vai acontecer. Vamos torcer, porque a série, até agora, está bem legal de assistir, está bem legal de acompanhar, mesmo com todos esses derrapões que ela dá ao longo do caminho. Agora é com você. E aí, tá gostando de Os Anéis de Poder? Concorda que as coisas poderiam ser melhor desenvolvidas? Acha que as tramas que são criações da série não têm funcionado tão bem em relação àquelas que a gente já sabe qual vai ser o desfecho? Deixa aí na área de comentários. Vamos continuar esse papo depois do vídeo. E de novo eu tenho que pedir, comentem com respeito. Eu vou ter que fazer isso todas as vezes que eu fizer vídeo sobre Os Anéis de Poder. Infelizmente, é a única série que me dá problema nos comentários, mas tudo bem. Coisas da vida, né? Se você curte os vídeos do Cine Alerta, quer ajudar a gente a manter a produção deles aqui, é muito simples. Entra lá em padrim.com.br/cinealerta. Tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente não só a manter os vídeos por aqui, mas também a manter os nossos podcasts, que você confere no Spotify. Você também ajuda a gente toda vez que precisar fazer suas compras na Amazon. É só acessar a Amazon a partir de um dos links que eu sempre deixo aí embaixo na descrição dos vídeos. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.